Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, no capítulo de número 6, nós vamos ler do verso de número 30 em diante. Lembrando os irmãos que nós estamos expondo todo o livro de Marcos. Começamos lá no capítulo 1, versículo 1, e já estamos no capítulo 6, em meados do capítulo 6, tá bom? Muito bem, versículo número 30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto, num lugar ermo. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos caminhos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo-os os olhos para os céus, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor da glória, estamos diante da Tua palavra e rogamos nesse instante a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos aprender verdades preciosas nesse texto. Te pedimos que o Senhor nos oriente conforme o que está escrito aqui, para que não incorramos em heresias, em erros e em enganos, e saiamos daqui, ó Deus, menos crentes no Senhor. Nos ajuda para que ocorra o contrário, saiamos daqui mais crentes em Ti, mais tementes ao Teu nome, mais, ó Deus, empolgados e envolvidos com a Tua palavra, e que possamos entender esse milagre, Senhor Deus, da maneira correta, para assim vivermos de um modo correto na Tua presença. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e todos nós digamos amém. Amém. Imagine que você esteja vivendo no século I da era cristã, no século I. Você é um cristão. Aliás, você não é só um cristão, você é um cristão novo convertido. E recebe em suas mãos o capítulo 6 do livro de Marcos, a fim de conhecer mais sobre o cristianismo, sobre a fé que você professa. No início do capítulo, você começa lendo, ali no versículo 1 em diante, da covardia que os próprios conterrâneos de nosso Senhor fizeram com ele, tratando-o com desprezo, com menosprezo, com rejeição, por ele ser o filho do carpinteiro da localidade. Logo após, você continua lendo e vê que Jesus, no versículo 6, ele envia seus apóstolos para pregar, curar e expulsar demônios, dando testemunho aos judeus do poder de seu nome nas aldeias circunvizinhas. Logo após esse momento de envio dos apóstolos, você lê o que aconteceu com João Batista, homem piedoso, homem santo, homem temente a Deus, que foi assassinado brutalmente, covardemente, por pregar a verdade de Deus
sem arremedos. Bem, se o capítulo 6 acabasse aí, você, como um cristão novo convertido, talvez estivesse pensando se valeria a pena continuar servindo a Deus. Haja vista que João Batista, o homem santo, piedoso, bondoso, justo, morreu como morreu, decapitado, cabeça cortada. Porém, você percebe que o capítulo 6 não acabou. Ainda há outros episódios. E o próximo episódio que você lê já não fala mais do banquete da morte, onde Herodes deu um banquete e mandou assassinar o profeta João Batista. No próximo episódio, agora você vê o banquete da vida proporcionado por Jesus Cristo. Você encontra Jesus nesse banquete aplicando a sua compaixão pastoral, tanto de um modo particular quanto de um modo geral. De um modo particular, você percebe Jesus cuidando dos apóstolos. Como você pode ver no versículo de número 30, eles chegam da missão, Jesus tem um primeiro contato com eles, e Jesus percebe que eles estão cansados, que eles estão exaustos. Como grande líder que é, nosso Senhor sabe que os seus discípulos, os seus apóstolos, precisam repousar um pouco. Afinal de contas, como diz o verso de número 31, nem tempo para comer eles tinham. Então Jesus os convida para ir a um lugar ermo, a um lugar deserto, um pouco distante, a fim de recobrarem as forças. Lucas, quando escreve sobre esse milagre, vai dizer que esse lugar era Betsaida, mais ou menos a 8 quilômetros dali de onde eles estavam. Então eles tomam um barco, vão para esse lugar, mas muitos percebem para onde eles estavam indo. E quando eles aportam, desembarcam, já tinham a multidão esperando pela chegada deles. Já tinha um monte de gente esperando. Neste exato momento, quando Jesus vê a multidão, a sua compaixão pastoral, de um modo geral, ela é despertada. Porque, como diz o versículo 34 aí, você pode ver, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Preste atenção aqui, o pastor de ovelhas, ele era uma figura usada como metáfora para representar um líder de Israel, como Moisés, ou como Josué, que reuniu forças militares para a guerra, ou também como Davi, como alguns reis. Pois bem, Jesus, ele vê estas pessoas como um pastor vê um rebanho sem líder, sem propósito, sem direção. A grande evidência, irmãos, que temos que Jesus se compadece daquele povo, é que ele passou a ensiná-los. Porque é interessante essa linguagem campesina, de Cristo se colocar como pastor daquelas pessoas e passar a ensiná-las. Por que isso é interessante? Porque uma das características da ovelha é que a ovelha não tem senso de direção. Por isso que quando a ovelha se perde do rebanho, o pastor tem que ir em busca da ovelha, porque a ovelha não tem senso de direção, ela não sabe voltar sozinha para o aprisco, ela não sabe voltar sozinha para casa, ela precisa que o pastor vá até ela e a oriente de volta, a traga de volta para o aprisco. A pregação é o que dará exatamente às pessoas a direção sobre como voltar para o aprisco de Deus, sobre como voltar para o rebanho de Deus e viverem realmente como ovelhas do rebanho do Senhor, como diz o Salmo de número 100. No versículo de número 35, temos que o ensino estava tão bom, a pregação de Jesus para aquelas pessoas estava tão maravilhosa, que o tempo passou e eles não perceberam.
Então já estava tarde, já chegando a noite, e os discípulos precisavam descansar com Cristo. Era hora do povo ir embora e comerem alguma coisa pelo caminho, pelas aldeias circunvizinhas. Então é aqui onde a história do banquete da vida começa. É o registro do conhecido milagre da multiplicação de pães e peixes para uma multidão. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão registrar esse milagre. Eles mostram Cristo como Deus, agindo como Deus, provendo alimentos para milhares de pessoas, prefigurando aqui o grande banquete que a igreja vai viver, comer com ele na eternidade. Então, chegando a esse ponto da leitura do capítulo 6, você, que é um cristão lá no primeiro século, começa a se perguntar: o que posso aprender na história desse milagre sobre Jesus e sobre como ser cristão? Quais verdades preciosas a gente pode aprender sobre a pessoa de Jesus e sobre como devemos nos relacionar com ele? Então, 4 verdades nós podemos aprender aqui. Em primeiro lugar, as nossas preocupações não preocupam Cristo. As nossas preocupações não preocupam Cristo. Volte comigo a Marcos, capítulo número 6, e veja comigo do verso número 35 a 37. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Pronto, só até aí, preste atenção. A preocupação dos apóstolos era perfeitamente legítima. Ali tinha muitas pessoas. Elas precisavam de 2 cuidados biológicos básicos: se alimentar e descansar. Já era tarde, tanto para eles voltarem para casa, sendo noite, quanto para encontrar o que comer nas aldeias vizinhas. Nosso Senhor, então, ele lança um desafio para os apóstolos: que eles mesmos deem de comer ao povo. Parece até uma ironia da parte de Nosso Senhor, irmãos. Afinal de contas, eram mais de 5.000 homens, 5.000 pessoas que estavam ali. Os apóstolos, por sua vez, eles respondem perguntando: Senhor, como é que a gente vai comprar 200 denários de pão para dar de comer todo a esse povo? Essa resposta, ela envolve 2 detalhes importantes. Primeiro, 200 denários equivalia a quase 1 ano de salário mínimo. É como se fosse 8 meses de salário. Denário era uma moeda romana. E 1 denário correspondia a um dia de trabalho, uma diária de trabalho. 200 denários, então, correspondia a quase 1 ano inteiro de trabalho, a 8 meses de trabalho, para comprar pão e alimentar todo aquele povo. Quanto que está o salário mínimo atualmente? O salário mínimo? 1.212. Vamos arredondar para 1.200, né? 1.200 teria o que aí? Eles teriam que ter 9.600 reais, eu acho, se não falha a memória. Vamos fazer na matemática aí, no final do culto vocês me dizem lá na porta se eu estou certo. Mas eles teriam aí teriam que ter bem mais de 8 mil reais para alimentar toda aquela multidão. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que eles não dispunham desse valor para comprar essa quantidade de pão. Eles viviam das ofertas que recebiam. E bem dificilmente eles teriam 200 denários, teriam mais de 8 mil reais, traduzindo para reais, para gastar assim numa só tacada, num só momento. Isso até seria, de certo modo, uma falta de sabedoria econômica. Pois sim, os apóstolos estavam com um problema. Qual era o problema? Como alimentar aquele povo?
Jesus mandou que a gente alimente esse povo. E agora, como alimentar esse povo? É muita gente, já é tarde, não tem aonde comprar e também nós não temos dinheiro. Bem, nosso Senhor não é irresponsável. Jesus não é irresponsável. Ele não manda os apóstolos darem de comer à multidão como ironia, mas sim de modo calculado. Ou seja, Jesus sabia o que estava para fazer. Mais do que ninguém, Jesus sabia o que exatamente estava para acontecer. Sabia que aquele povo seria alimentado, não pelo poder do dinheiro, mas pelo poder de Deus através de suas mãos. Em João capítulo 6, versículo 6, quando João relata esse episódio, no versículo 6 diz assim: mas Jesus dizia isto para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. Portanto, irmãos, quando falamos que as nossas preocupações, por mais legítimas que sejam, não preocupam a Cristo, não significa que ele não se importe. Significa sim que em sua soberania ele sabe o que fazer, que em sua soberania ele está no controle de todas as coisas. Pode não ter o dinheiro, pode não ter o lugar para comprar, pode não ter o tempo necessário para comprar, mas nada disso Deus está fora do controle. Como assim, pastor? Observe. Muitas das nossas preocupações se dá porque a gente conhece pouco a Cristo como nosso Deus. A gente acredita, de certo modo, que assim como nós, assim como a gente, ele também é pego de surpresa quando surgem novos problemas e dificuldades nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos medir Deus com a nossa régua. Queremos medir Deus com a nossa trena. Entretanto, meus irmãos, por muitos e muitos outros textos das Escrituras, nós somos ensinados que em tudo Deus está mais elevado do que nós. Infinitamente mais elevado do que nós. Que Ele detém alguns atributos que nós não temos e nunca teremos. Como? Onipresença, onipotência e onisciência. Esses são atributos exclusivos de Deus. No Salmo 147, versículo 5, o salmista escreveu: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Isaías 55, versículo 9 disse: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Em Romanos capítulo 11, do verso 33 a 35, Paulo escreveu: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Em Hebreus capítulo 4, versículo 13 está escrito: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus sabe de todas as coisas. Mas há um texto em Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32, que Jesus diz assim: portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Quando ele usa esse termo gentil, ele está falando de pessoas que não temem a Deus. As pessoas que não temem a Deus são que procuram todas essas coisas desesperadamente. Aí ele continua e diz: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Veja, este é o ponto. Que como cristão, como filho de Deus, nascido de novo, eu devo sempre ter isso em mente. Que
que o meu Pai Celeste sabe que eu preciso comer, preciso beber e preciso me vestir. Ele me fez, me criou com todas estas necessidades básicas. Logo, meu coração deve repousar confiantemente no fato de que Deus sabe, de que Ele sabe do que eu preciso, de que Ele não é ignorante da minha necessidade, de que Ele conhece, de que Ele não está ausente, mas de que Ele sabe o que eu preciso e sabe como resolver essa situação. Deixe-me perguntar, você acha mesmo que suas enfermidades pegam Deus de surpresa? Você acha mesmo que o desemprego pega Deus de surpresa, pega Deus desprevenido? Você acha mesmo que Deus não sabe daquele seu filho problemático? Você acha mesmo que Cristo não conhece aquele marido incrédulo? Você acha mesmo, você acredita mesmo que o Senhor não sabe dos seus medos, das suas ansiedades, dos seus temores da alma? Que Deus não conhece as suas lágrimas derramadas nas escuras da madrugada? Que Deus não sabe? Que Deus não conhece? Deus sabe. Deus conhece. É como disse o teólogo J.I. Packer: Deus conhece cada coisa, entre todas as coisas e sobre todas as pessoas, por todo o tempo. Deus conhece você e conhece suas necessidades. Por isso que as suas preocupações não preocupam Deus. Não deixam Deus ansioso. Como eu vou ajudar esse meu filho? Como eu vou ajudar essa minha filha? Deus não é pego de surpresa. Por isso que Jesus disse: dê vocês de comer a eles. Dê vocês. Foi por essa razão que o apóstolo Pedro, quando escreveu sua primeira carta, ele disse, 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Perceba, duas palavras merecem destaques aqui. A primeira é lançar. A palavra lançar aqui significa jogar. Jogar com certa urgência. Jogue. Jogar algo sobre alguém ou sobre alguma coisa. Esse é um termo forte, mas a expressão quer dizer: joguem as ansiedades de vocês sobre Deus e vejam o que acontece. A segunda palavra que merece destaque no versículo de Pedro é a palavra ansiedade. O termo significa fardo, carga, o peso que vocês têm sobre os ombros, as preocupações. Joguem essa carga, essas preocupações aos pés de Deus. Lancem as vossas ansiedades. Irmãos, alguns de vocês convivem, alguns de nós, alguns que estão me ouvindo pela internet, convivem com uma carga pesada sobre os ombros. Convivem com a carga pesada de uma família problemática. Filhos problemáticos, filhas problemáticas. Convivem com uma carga pesada no trabalho, patrão chato, colegas que quer puxar o seu tapete, gente que lhe trai pelas costas. Outros vivem com uma carga pesada de um casamento desajustado, que nunca as coisas tomam forma, tomam o ritmo das escrituras. Outros têm uma carga pesada por meio do desemprego, estão desempregados, passando certas dificuldades. Outros, as suas ansiedades são o vício, vivem escravizados a um determinado vício. Outros vivem com uma carga pesada debaixo de medos, fobias, certas depressões. Outros, a carga é uma enfermidade, a carga é uma amargura no coração. O que fazer? Jogue essa carga, jogue esse fardo nos pés de Cristo. Jogue essa preocupação ali, desague essa preocupação ali, ore e diga que sozinho você não conseguirá carregar. Diga a Deus que suas forças são poucas, que você só tem
5 pães e 2 peixes, que você tem pouca coisa e que você carece do poder de Deus para poder caminhar mais uma milha. Mas você precisa confiar e jogar isso aos pés do Senhor. Os discípulos, irmãos, estavam preocupados, acreditando que Cristo estava até ironizando. Mas não, ele apenas sabia o que estava para fazer. Sabia que a preocupação deles não tinha qualquer cabimento. Não tinha e nem devia ter. Eles já viram Jesus acalmar uma tempestade, já viram Jesus libertar um endemoniado, já viram Jesus expulsar demônios, já viram Jesus curar muitas enfermidades, enfim. Eles estavam convivendo com Deus. Por que eles estavam preocupados se iam ter dinheiro para comprar pão, se não ia, se ia dar tempo, como é que ia ser? Não tinha necessidade. Ainda que a preocupação fosse legítima, para todos os efeitos, eles estavam na presença do Filho de Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 55, versículo 22, escreveu: lancem os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Jamais permitirá, ou seja, jamais permitirá que um filho seu morra desamparado. Jamais. Deus não desampara os seus filhos. Então, a primeira grande verdade que a gente aprende nesse texto é que as nossas preocupações não preocupam Cristo. A segunda grande verdade é que as nossas incapacidades, insuficiências, são o lugar onde Deus glorifica a si mesmo. As nossas insuficiências e incapacidades, anote isso aí, são o lugar onde Deus glorifica a si mesmo. Em Marcos 6, no verso 38, veja o que Jesus pergunta a eles. E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Observe, já estava provada a preocupação deles. E agora está provada a incapacidade de alimentar a multidão. Porque eles precisariam de 200 denários, 8 meses de salário, e eles não tinham esse dinheiro. Então nosso Senhor pergunta: vejam aí, façam uma pesquisa de campo, vejam o que é que vocês têm para comer aí, procurem alguma coisa. Então eles foram e encontraram 5 pães de cevada, João vai dizer, e 2 peixinhos. João diz também, no capítulo 6, que quem tinha isso era um menino. Tem aí um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E André, irmão de Pedro, pergunta: mas Senhor, o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Ora, se já era algo inconcebível alimentar uma multidão sem dinheiro, mais inconcebível ainda para a mente humana, para a mente caída, é alimentar todo esse povo apenas com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Bem, é exatamente por meio desses poucos elementos insuficientes, incapazes para alimentar uma multidão, que Cristo encontra terreno onde Deus mostrará a sua glória, onde Ele glorificará a si mesmo. Irmãos, inúmeras pessoas caem no erro de imaginar que porque estão sofrendo, porque estão passando por certo dissabor na vida, que Deus não tem o prazer de ajudá-las, que Deus não quer ajudá-las a superar aquela noite escura da alma. Então, elas se amarguram contra Deus, acreditando que o Senhor é um sádico, um déspota, que se alegra com as dificuldades de seus filhos. Entretanto, as Escrituras mostram o contrário. A Bíblia Sagrada mostra que há em Deus uma grande alegria em nos ajudar. Ele mesmo disse: é melhor dar do que receber. Se ele disse que é melhor dar, então ele obviamente quer sempre fazer o melhor. E o que é o melhor? Dar, abençoar, cuidar, ajudar. Agora,
Os nossos sofrimentos, eles precisam ser encarados por duas frentes importantes na vida cristã. Se você aprender isso aqui, nunca mais você vai ser derrubado pelo sofrimento, como crente. Então preste atenção. O cristão, ele tem duas interpretações do sofrimento. A primeira, ela é pedagógica. O sofrimento existe para nos ensinar, nos corrigir, certo? Trabalhar certos contornos do nosso caráter, nos tornar homens mais piedosos. O sofrimento vem para isso. Mas em segundo lugar, é para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Por exemplo, vocês lembram de Lázaro, que foi morto e passou 4 dias sepultado? As irmãs de Lázaro mandaram avisar a Jesus, enquanto ele ainda estava vivo: olha, aquele a quem tu muito amas está doente. Sabe o que Jesus respondeu? Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João 11, versículo 4. João vai relatar que nosso Senhor ainda se demorou ali naquele lugar onde ele estava por 2 dias. 2 dias. Então a gente pergunta: por que Jesus não correu para socorrer seu amigo? Por que ele não deu uma urgência? Será se Lázaro não era importante para ele? Será se Lázaro não tinha importância alguma para ele? A resposta está exatamente aqui, no versículo 4. Cristo tomou aquela oportunidade a fim de que Deus fosse glorificado nela. A doença estava carcomendo Lázaro, mas a morte era apenas um lugar onde Deus glorificaria a si mesmo. Então, quando estava para ressuscitar Lázaro, Lázaro já tinha morrido, 4 dias, já cheirava mal. Então, Jesus disse a Marta, irmã de Lázaro: eu não disse a você que se você cresce, veria a glória de Deus? Vocês têm ideia do que é ter um parente ressuscitado? Vocês podem ter ideia mais ou menos do que seja isso? Ter um parente que você muito ama ressuscitado? O que eu estou querendo dizer é que possivelmente ela jamais viria a glória de Deus tão dentro da sua casa se seu irmão não tivesse morrido. Ela viu a glória de Deus por meio da morte do seu irmão. Ouça, alguns de nós nunca veremos a glória de Deus nessa vida se não passarmos por desempregos, se não passarmos por enfermidades, rejeição, problemas com filhos, problemas com netos, dificuldades no casamento, dificuldades no trabalho, fraquezas morais, problemas difíceis e por aí se vai. Porque é nos momentos de maior incapacidade da nossa parte onde veremos mais claramente a glória de Deus, onde veremos mais claramente o poder de Deus operando sobre nós e através de nós. É naquele momento em que você não puder fazer mais nada, em que a glória de Deus será manifestada a você, em que Deus lhe socorrerá e você verá a glória de Deus. Deus glorificou a si mesmo na incapacidade de Moisés vencer o terrível faraó. Deus glorificou a si mesmo na incapacidade de Josué derrubar os muros de Jericó sozinho. Como aquele homem faria isso? Como ele conseguiria? Josué dá 7 voltas e na última toca a trombeta. Quando ele tocou a trombeta, os muros foram ao chão. Quem fez isso? Deus! Deus fez isso para o povo. Deus glorificou a si mesmo na incapacidade de Davi vencer Golias. Quem diria? Quem diria que um menino, pastor de ovelhas, desprezado na própria família, seria o grande herói da nação? Quem fez isso? Deus.
Deus glorificou a si mesmo na incapacidade de Gideão vencer os midianitas com apenas 300 soldados. Deus glorificou a si mesmo na incapacidade de Paulo remover o espinho da sua carne. É tanto que Paulo escreveu dizendo o seguinte: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por que ele é forte? Por causa do poder de Deus operando nele por meio da sua fraqueza. Em outras palavras, sabe quando você tiver apenas 5 pães e 2 peixinhos? Sabe quando as suas forças forem poucas? Sabem quando você estiver com seus ombros cansados e a carga estiver pesada, botando você para baixo? Pois bem, é exatamente aí onde Deus glorificará o seu próprio nome, renovando as suas forças e abençoando você com a graça maravilhosa e bondosa dele. É exatamente aí. É exatamente nesse ponto. Irmãos, os salmistas, é maravilhoso ler os salmos. Leiam os salmos em casa. Os salmos, eles têm resposta para tudo. E os salmistas, eles foram felizes porque eles escreveram muito e entenderam que nas suas fraquezas, nas suas insuficiências, nas suas incapacidades, Deus estava glorificando a si mesmo, fazendo eles vencer nos tempos difíceis. Por exemplo, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. No vale da sombra da morte, ali é o lugar de incapacidade, ali é o lugar onde falta todas as forças, ali é o lugar onde você está prestes a ser jogado e derrubado ao chão. Mas por que o salmista não teme? Ele diz: porque tu, Senhor, estás comigo. No Salmo de número 27, versículo 1, o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? No Salmo 91, versículo 1 e 2, olha que coisa linda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu posso ser fraco, mas o meu Deus é forte e grande. No Salmo 125, versículo 1 está escrito: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por quê? Porque confia no Senhor. Ele sabe como nos ajudar, sabe como nos socorrer, sabe como suprir as nossas necessidades conforme a sua vontade. Tudo o que eu preciso é confiar nele, confiar na sua bondade, confiar que ele cuida dos seus servos, a fim de que o seu nome seja glorificado. 5 pães e 2 peixinhos não era problema algum para Cristo. Não era nenhum problema para Cristo, muito pelo contrário. Por meio daquilo que parecia impossível, ele fez ser possível. Ele glorificou a si mesmo, realizando um dos milagres mais extraordinários de toda a Bíblia Sagrada. Caro amigo, escute o que eu vou dizer. Por meio da sua pouca força, por meio da sua pouca coragem, por meio desse problema que você está passando na atualidade, Deus glorificará o nome dele, lhe prestando o socorro oportuno no tempo oportuno. Deus glorificará o nome dele. O salmista foi feliz quando disse: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você só precisa confiar. Esse tempo difícil que você está passando será onde Deus glorificará a si mesmo por meio de muitas bênçãos. No Salmo 115, versículo 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória,
por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, esta é a nossa segunda grande verdade, que Deus usa as nossas incapacidades para glorificar a si mesmo. Terceira verdade preciosa que temos nesse texto: obediência e milagres andam juntos. Obediência e milagre andam juntos, não andam separados. Eu quero que você volte comigo a Marcos, capítulo número 6, por favor. Marcos 6. E veja o verso de número 39 e 40. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Observe. Bastante interessante ver como Cristo organizou o cenário para o milagre. Ele deu uma ordem, que se assentassem sobre a relva, se dividissem em número de 150. E os discípulos obedeceram ao Senhor. Eles obedeceram, fizeram conforme as orientações de nosso Senhor. Assim como Moisés organizou o povo no deserto em números de 1.000, 100, 50 e 10, assim nosso Senhor organizou o povo antes de realizar a multiplicação de pães e peixes. Irmãos, vocês lembram quando o Senhor, por meio de Elias, ele abençoa a viúva de Sarepta? Vocês lembram? Vocês lembram do que exatamente, de como ocorreu, de como se deu aquele milagre? Venha comigo, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo número 17. Primeiro livro dos Reis. É no Antigo Testamento, capítulo número 17. Nós vamos ler alguns versículos, do versículo 8 em diante. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Versículo 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha. Vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Ele disse a ela: não tenha medo. Vai e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. Veja que coisa interessante nós temos aqui. Azeite era algo muito caro naquela época, e farinha também, principalmente em época de seca. E ela tinha pouquinho, mas Elias deu a seguinte palavra: faça primeiro para mim. Com o pouquinho que você tem, faça primeiro para mim. Ela creu no profeta de Deus e obedeceu. Porque fé e obediência andam juntos. Fé e obediência andam juntos. Obediência e milagres andam juntos. É isso que nós precisamos aprender. Tudo que aquela mulher precisava fazer era obedecer à voz do profeta. Ela o fez e o milagre aconteceu. Não lhe faltou farinha e nem lhe faltou o azeite na botija, como se diz uma versão.
João Calvino, o reformador, ele disse: não podemos descansar nas promessas de Deus sem obedecer a seus mandamentos. Martinho Lutero dizia: prefiro obedecer a operar milagres. É melhor obedecer. E Spurgeon dizia o seguinte: fé e obediência estão juntas no mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele. E aquele que confia em Deus também lhe obedece. Portanto, não há como esperar milagres do céu se você não vive em obediência ao Senhor. Se você não é obediente a Ele. Se não houver temor ao Senhor, se não existir um relacionamento de pai e filho, mediado pela fé e evidenciado pela obediência, não há como haver milagre legítimo. E vocês têm que ter cuidado, irmãos, porque até o Satanás ele faz milagres, certo? Paulo vai deixar isso muito claro lá em Tessalonicenses, que até o diabo faz milagres. Então muita coisa que a gente vê na TV, muita coisa que a gente vê por aí mundo afora, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Cristo. Satanás está ali, operando milagres e maravilhas, e muita gente está acreditando que é de Deus, e aí é onde está o perigo. Por quê? Porque você não consegue juntar as duas coisas. Você não consegue ver uma igreja, um local, um povo onde vive de fato obedientemente ao Senhor, mas um povo que está vivendo chuvas de milagres. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Porque obediência e milagre andam juntos. Os fariseus pegaram certo homem que tinha sido curado de cegueira por Jesus. E eles, com inveja, começaram a interrogar o homem. Começaram a fazer perguntas ao homem. Começaram a pressionar o homem. Então, aquele ex-cego disse aos fariseus: é estranho que vocês não saibam de onde ele é. Mas ele me abriu os olhos. Porque sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. João capítulo 9, verso 30 e 31. Então veja, o milagre ele está ligado diretamente à obediência. Quando o cego diz assim: Deus não atende a pecadores, os pecadores aqui são aqueles que não se arrependem dos seus pecados, que não submetem a sua vida ao senhorio de Cristo. São aqueles pecadores que permanecem obstinados em querer viver apartados de Cristo, sem qualquer comunhão com Cristo. Qual é o grande problema do homem moderno e da mulher moderna? Qual é o grande problema? O grande problema é que quer os milagres de Deus, quer ver resultados celestiais, quer ver os favores de Deus para si, quer ver o céu aberto, quer ver o mar aberto, mas não quer obedecer ao Criador. Não quer se sujeitar a Cristo. Não quer tomá-lo como Senhor de sua vida. Eu vi uma mulher esses dias no Instagram, colocando no stories dizia assim: Deus não cochila, o meu milagre já está a caminho. Aí no story seguinte, estava ela embriagada numa roda de amigos com uma garrafa de cerveja na mão. Mas antes lá estava: Deus não cochila, o meu milagre já está a caminho. Eu pergunto: será? Será se é assim mesmo que Deus responde milagrosamente aos homens e às mulheres desse mundo? As pessoas desse tempo? Será se Deus é aquele que está ali apenas para lhe dar o que você quer, sem exigir nada em troca de obediência da sua parte? Será? Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Por quê? Quem quiser experimentar dos milagres da parte de Deus, precisa andar em obediência à sua palavra, fazer a sua vontade, pois Deus não atende a pecadores. Deus não atende àqueles que permanecem obstinadamente rebeldes a Ele. Deus não atende. Se você quer milagre da parte de Deus, então mexa-se. Mexa-se. Como, pastor? Obedeça. Obedeça a palavra, obedeça ao que está escrito aqui, ó. Obedeça ao que está escrito aqui. Viva segundo a vontade de Deus.
Quem sabe Ele use de misericórdia com você. Quem sabe Ele deixe uma bênção cair para você quando Ele passar. Quem sabe? Mas você precisa andar em obediência. É interessante, irmãos, porque depois que eles sentaram, só lhes cabia uma coisa. O quê? Esperar. Esperar. Assim deve ser comigo e com você. Depois de obedecer fielmente à vontade do Senhor, só lhe cabe uma coisa: esperar. Esperar com paciência. Aí sim você vai poder dizer junto com Davi: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Se alguém lhe perguntar o que o pastor pregou hoje à noite, você responda que eu devo obedecer e esperar em Deus. Obedeça a palavra de Deus e espere a vontade dele. Mas em quarto e último lugar, a quarta verdade preciosa que a gente aprende nesse texto, no texto de Marcos capítulo 6, é que o bom pastor sempre faz mais do que pedimos ou pensamos, quando os nossos pedidos estão de acordo com a sua vontade. Sempre faz mais do que pedimos ou pensamos, quando os nossos pedidos estão de acordo com a sua vontade. Então vamos voltar para Marcos capítulo 6 e veja comigo agora 4 versículos. Verso 41 a 44. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Preste atenção aqui. Como um pai de família judeu, Jesus, ele fez uma oração de agradecimento a Deus pelos 5 pães e 2 peixes. Jesus não era um líder ruim, cruel. Jesus não era um pastor cruel, de olhar para os seus discípulos e dizerem: só isso que vocês conseguiram? No meio de tanta gente, vocês só conseguiram 5 pães e 2 peixes? Não. A Bíblia Sagrada diz, como acabamos de ver, que ele levanta os olhos aos céus e dá graça. A oração comum que os judeus faziam na hora do alimento era o seguinte: louvado seja, ó Senhor nosso Deus, Rei do mundo, que faz o pão vir da terra e que provê para todos que o Senhor criou. Talvez esta tenha sido a oração que nosso Senhor fez. Marcos não registra as palavras, mas talvez. Então Jesus, ele partiu os pães, os peixes, deu aos discípulos para que eles distribuíssem. Agora tem um detalhe aí nesse texto que não pode passar despercebido. Veja que diz que todos comeram. Essa palavra todos, aí ela tem um significado a mais. Por quê? Lembram do texto anterior que nós vimos domingo passado? Lembra do banquete de Herodes? No banquete de Herodes só tinha as autoridades locais, as pessoas mais influentes da cidade, do local, os mais influentes entre os militares. Não eram todos, eram apenas os mais importantes. No caso do banquete de Cristo, não. Todos comeram e se fartaram. Todos. A multiplicação de pão e peixe foi tão grande que ainda sobrou um cesto para cada apóstolo. Eram 12, sobrou ainda 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Dos que comeram foram registrados um número de 5.000 homens, pois era costume da época apenas contar os homens, né? Eram homens, como se fossem homens que estivessem, a qualquer momento, pudessem ser usados na guerra. Então era esse tipo de homens que era usado. Mas John MacArthur, nos seus comentários, vai dizer que juntando homens, mulheres e meninos, o número sobe para quase 20.000 pessoas. Quase 20.000 pessoas. Vocês têm ideia o que é isso, irmãos? Quase 20.000 pessoas. Eu acho que o Almedão aqui, acho que é mais ou menos isso.
a capacidade, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas ali no Almeidão, no estádio daqui. Nosso Senhor providenciou muito mais do que eles imaginaram, do que eles pensaram, por meio de 5 pães e 2 peixinhos. Porque esta é a característica típica da ação bondosa de Deus, é que Ele não faz limitadamente o que a gente pede, Ele não faz com raiva, Ele não faz resmungando, Ele faz muito mais do que a gente pede ou pensa, se o nosso pedido está de acordo com a sua vontade. Muito mais. A mensagem desse grande milagre é simples: Deus proverá em abundância. Deus proverá em abundância. Cristo se apresenta aqui como o Jeová Jiré, o Deus de providência, o Deus que provê, em quem seu povo deve confiar sempre, sempre no Deus de providência. Vocês lembram quando Deus providenciou o maná no deserto para o povo de Israel? Lembram daquele fato? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo número 16, por favor. Êxodo 16. E veja comigo alguns versículos. Veja como Deus é um Deus de abundância. É um Deus de providência abundante. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 16. Versículo número 11. O Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Porque o povo estava reclamando, dizendo que não tinha comida, que era melhor no Egito, que no Egito tinha pão, no Egito tinha carne. E aí o Senhor levou eles para morrer no deserto de fome. Aí veja: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes que ao crepúsculo da tarde, cair da tarde, comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho que havia caído se evaporou na superfície do deserto, estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isso é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Veja, assim como essa multidão lá em Marcos 6, os filhos de Israel aqui foram alvos diretos da providência de Deus no deserto. O Senhor proveu para eles tudo do que eles precisavam. Além desse milagre, eles tiveram muitos outros milagres operados pela bondosa providência do Senhor. Porque Deus, meus irmãos, é um Deus de providências oportunas, em tempos oportunos, quando tudo está de acordo com a sua vontade. Então, de um modo geral, escute bem isso aqui: Deus é quem provê todas as coisas para o homem sobreviver. Isso é o que nós chamamos de graça comum, ou providência geral. O salmista, no Salmo 65, verso 9 e 10, diz: tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Provês o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhes os sulcos e desmanchando os torrões. Tu amoleces com chuvisco e lhe abençoas a produção. No Salmo de número 104, verso 14 e 15 diz: fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho no rosto e o pão que lhe sustém as forças. E em Mateus capítulo 5, verso 45, parte B, Jesus disse: porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e sobre os bons, e vira as chuvas sobre os justos e sobre os justos. Então perceba,
Isso aqui é a providência geral. É a providência geral de Deus para as suas criaturas. Então, há um certo modo de existir nessa terra que se refere e se limita apenas a ser criatura de Deus. Criatura. Como todas as demais criaturas, como os animais, as plantas, o universo e por aí se vai. Apenas como criaturas de Deus. Por outro lado, há um modo especial de Deus abençoar seus filhos. Aqueles que são seus filhos. Aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Para estes, Deus dispensa uma graça especial. É o cuidado do pai com o filho. Aí eu pergunto, você é filho de Deus ou apenas criatura? Você é filho ou é apenas criatura? Você é alvo da graça especial ou apenas alvo da graça geral que todo mundo lá fora recebe? Você recebe uma atenção particular de Deus como um pai dá atenção a um filho, ou você recebe uma atenção geral a todos, como ele dá a todos sem certa distinção? Porque a multiplicação de pães e peixes é uma amostra clara que Deus faz muito mais para seus filhos, para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que lhe procuram, que lhe buscam. Lembrem, eles estavam na beira do lago. Jesus e seus discípulos entram no barco. Sabe o que esse povo faz? O povo corre para se encontrar com Cristo. Corre para estar na presença de Deus. Eles buscam a Cristo. Buscam ao Senhor. Bem, o que eu estou querendo dizer é que cabe a nós, se somos filhos, buscar ao Senhor. Ir de encontro ao Senhor. Procurar o Senhor. No Salmo 23, veja o cuidado especial de Deus para o seu povo. No Salmo 23, versículo 2 está escrito: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Salmo 34, 17 a 19. Clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Salmo 37, verso 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Em Efésios capítulo 3, verso 20 e 21, Paulo escreveu: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aquele que opera em nós, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Meus irmãos, eu já sirvo ao Senhor por 20 anos. 20 anos que eu conheço o Senhor por meio da palavra. 20 anos que eu conheço o Senhor por meio da pregação bíblica. E nesses 20 anos, o Senhor foi muito bondoso comigo. Eu me lembro uma vez, estava desempregado e estava morando só nessa época, acho que por volta do ano 2004, 2005. E no Nordeste, duas coisas que requer um ventilador, né? Duas coisas aqui, no mínimo, o pobre, ele precisa de um ventilador para duas coisas. Primeiro, calor, e segundo, muriçoca, né? Para espantar os mosquitos, pernilongo. Então, a gente precisa de um ventilador. E tem aqueles que só dormem se for com o barulho do ventilador, né? Tem ainda esse detalhe. Se o ventilador for zoar dentro, aí é que eles não conseguem se apartar mesmo. Bem, eu sei que eu passei essa época que eu estava desempregado e o meu ventilador queimou. Minha mãe não tinha condição de me dar um ventilador naquele tempo. E também eu já, mesmo de maior, não ia pedir um ventilador à minha mãe.
Então eu orei ao Senhor. Passei uma noite de perrengue, irmãos. Calor e uma banda tocando guitarra no meu ouvido o tempo todo. Quando foi de manhã, eu dobrei meu joelho e orei ao Senhor. Senhor, me dá um ventilador. Eu só quero um ventilador. Tu é dono de todos os ventiladores do mundo. E eu só quero um. Me dá um ventilador. Muito bem. Quando foi de tardezinha, fui na casa de uma irmã. E a irmã, tem um presente para você aqui. Eu disse, o quê? Venha ver. Eu comprei um, aí não deu certo. Fui trocar, também não deu certo. Então eu resolvi abençoar alguém. Disse, tá bom. O que é? Disse, venha ver. Quando eu fui ver, um ventilador Mallory na caixa. Eu pedi de manhã. Deus me respondeu à noite. Fui na casa de outro irmão no outro dia. Quando cheguei lá, disse, tem um presente para você. Disse, o que é? Venha ver. Outro ventilador. Em 2 dias, irmãos, eu ganhei 2 ventiladores. Deus me deu 2 ventiladores. Fez muito mais do que eu pedi ou do que eu pensei. Em 2007, começo de 2007, fizeram uma grande covardia comigo e com Tatiana na igreja que a gente pastoreava lá no Ceará. Uma grande covardia mesmo. E jogaram a gente de volta para Fortaleza. A gente pastoreava no sertão e a gente tinha um salário razoável lá. De repente a gente se viu em Fortaleza, acho que com coisa de praticamente 20% daquele salário que a gente recebia para pagar aluguel, para fazer feira, etc, etc. Sei que a gente pagou as contas e para fazer a feira do mês só sobraram R$50. R$50. E a gente, bora, supermercado, bora fazer a feira. E a gente, o supermercado só deixava a feira, o carro só vinha deixar se fosse no mínimo R$50. Não sei se os irmãos lembram dessa época, se aqui teve também, né? Mas lá, no mínimo, era R$50 na época, né? R$50. Isso para passar o mês, viu? Era para passar uma semana, não, passar o mês inteiro. E toma, a gente, bora, fazendo a feira e fazendo a feira e fazendo a feira. Quando a gente foi passar, irmãos, ainda faltava comprar ainda R$2 para poder completar os 50 e vir deixar a feira em casa. E a gente passou o mês comendo bem, graças a Deus. Se cumpriu o Salmo 37, verso 25. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus não nos desampara. Então, talvez o momento atual de sua vida esteja sendo marcado por alguma situação de dificuldade. Alguma situação. Eu posso atestar como filho de Deus que Ele não lhe desamparará. Que Ele não virará as costas para você. Que o socorro necessário no tempo oportuno chegará e você verá a glória de Deus pela misericórdia dele, glorificando a Ele mesmo. E virá muito mais do que você pede ou do que você imagina. Deus será glorificado, você vai se alegrar e ambos serão felizes em vida e vida em abundância. Permita-me concluir dizendo o seguinte. Está vendo esse banquete aqui maravilhoso? Que ainda sobrou pães e peixes? Esse banquete aqui é apenas um prenúncio, um pequeno prenúncio do banquete que nós teremos na eternidade com Cristo na mesa dele. Apenas um pequeno prenúncio, uma amostra grátis, uma pequena amostra do que nós teremos de banquete no céu. Porque aqui em Apocalipse, capítulo número 19, está escrito exatamente o seguinte: e do trono saiu uma voz que dizia, versículo 5, louvem o nosso Deus, todos vocês os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes,
Então ouvia o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos e exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitida vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Glória a Deus. Bem-aventurado é você, se você for chamado para participar das bodas do Cordeiro. Eu quero estar lá. Eu quero estar nas bodas do Cordeiro. Eu quero viver aquele momento à mesa de meu Senhor, em que me reunirei com o seu povo e estarei na sua presença. Eu quero estar lá. A pergunta que não quer calar é: você vai estar lá? Você quer estar lá? Você entendeu tudo que foi dito aqui? Você percebeu que o melhor banquete ainda não é nesta vida? O melhor banquete será na eternidade, na presença de Cristo. Então eis o meu conselho final: não desperdice o banquete